mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quanto enfim chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele, oh, nós te adoramos, Jesus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, nós te adoramos porque o Senhor reina sobre todas as coisas. Tu reinas, Jesus, adore Ele. Oh, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive, Ele reina, Ele reina. Oh, aleluia! Oh, nós te adoramos, Jesus. Ore ao Senhor, meu querido. Nós te adoramos, nós te adoramos. O Senhor vive, o Senhor reina de eternidade em eternidade. Tu és lindo, Tu és lindo. Daqui eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o meu. Ainda que eu encontre bem no meio da tempestade da vida, não voltarei, pois perto Jesus está perto. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu
posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá o fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Agora é o Senhor, igreja. Oh não, oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz, declare a Ele. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar te louvarei, te louvarei. Oh não, Jesus, Ele nunca nos deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Oh, nós possamos ver. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, Nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Romanos 8 diz o seguinte: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andem segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho Jesus Cristo em semelhança da carne e do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5: porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas para os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o poder. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, igreja, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não está nele. Nunca me deixou quando bem ou quando mal. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Querido, deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Oh, porque Ele nunca nos deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Que a tua igreja possa ser guiada pelo teu Espírito Santo, Deus. Porque é o teu Espírito Santo que é o nosso guia, é o nosso consolador, é a nossa direção para o reino, para a soberania da vida eterna que está em Jesus Cristo. Somente em Ti, Jesus, nós podemos todas as coisas. Somente com o teu Espírito Santo em nós podemos ser mais que vencedores. Porque o Senhor nunca deixa a igreja. E nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Continue adorando o Senhor, querido. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, e nada temerei. Oh,
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Nós confiamos em Ti, Jesus. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é nosso galardão. Nós confiamos em Ti, Jesus, porque nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir eu toco com Tua bondade, liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abre o meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança. Ao sentir o Teu toque, com Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Deus, nós Te entregamos os nossos dízimos, nós Te entregamos as nossas ofertas, Senhor, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, para a manutenção da Tua obra, Senhor. Pai, envia-nos como semeadores nessa igreja e nessa cidade, para a glória do Senhor. Amém? Graça e paz a todos, boa noite.
Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão nos visitando. Que Deus os abençoe de forma rica, abundante. Vocês saiam daqui cheios da presença do Espírito e da palavra do nosso Deus. Amém? Abre aí a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Como é bom ver aí as pessoas que estão nos visitando, algumas que já há um bom tempo não vinham, estão hoje presencialmente, não é? Louvado seja Deus pela vida de vocês, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, então não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a estas. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, Deus eterno, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que será ministrada, pela tua palavra que é viva, é eficaz e tem o poder de mudar a disposição do nosso coração e de transformar o nosso caráter ao caráter de seu Filho Jesus. O que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite é que ela faça aquilo que apraz o coração do Senhor, Pai. Foi para isso que nós viemos, para adorá-lo na beleza da sua santidade e receber mais uma porção da palavra do Senhor. Que nós saiamos daqui edificados e o seu nome tenha sido glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos terminando já essa série de mensagens na carta de Paulo aos Gálatas. Nós já estamos no capítulo 5, são apenas 6 capítulos. Eu já perdi a conta, não sei se essa é a 7ª ou 8ª mensagem, mas é próximo disso aí. E caminhando para o final dessa carta, com certeza vocês já sabem que essa carta é uma carta escrita a algumas igrejas da região da Galácia, um grupo de igrejas de pagãos convertidos ao cristianismo e que estavam recebendo uma influência dos judaizantes e citando aquela igreja a voltar na prática da lei, nos rituais judaicos. E o apóstolo Paulo, ele está aqui afirmando categoricamente para essa igreja que eles precisam continuar na liberdade em Cristo Jesus, na suficiência de Cristo, na salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo vai fazendo isso de forma muito pertinente e até com muita firmeza e algumas vezes até com um tom de braveza com aquela igreja que causa às vezes algum espanto, porque Paulo está muito contrariado, ele está de boca aberta com os cristãos da Galácia, como aqueles cristãos abandonaram o evangelho da graça e tão depressa voltaram para o cumprimento da lei. E Paulo então diz que a lei não veio para salvar, a lei veio para ser um tutor, para nos conduzir
até que Cristo viesse. Cristo é o cumprimento da lei, Cristo é o fim da lei, e que pela lei ninguém jamais pode alcançar a salvação. E agora no capítulo 5, Paulo vai afirmar algo que é muito impressionante. Ele diz que aqueles que querem viver pela lei estão tão em pecado quanto aqueles que vivem na carne, que vivem no pecado. Paulo então quer combater esses extremos. Paulo está dizendo, olha, nem pela lei e nem pela carne, mas pelo Espírito de Deus. Não é pela prática da lei, é pela liberdade que há em Cristo Jesus. Mas cuidado, para a liberdade não te conduzir à libertinagem, que muito provavelmente era o estilo de vida dos Gálatas antes de se converterem a Cristo. Nós não podemos esquecer que os Gálatas eram pagãos. Então as suas religiões, o seu modo de vida era de adoração a ídolos e de orgias sexuais dentro dos rituais de adoração. E Paulo vai dizer, liberdade sim, mas libertinagem não. Nem o extremo do legalismo religioso e nem o liberalismo religioso. Uma religião com uma espiritualidade sadia, sensata, equilibrada. É isso que Paulo está ensinando e é isso que Deus espera de nós. Por isso Paulo diz aí no verso 18, nós lemos, se vocês são guiados pelo Espírito, então vocês não estão debaixo da lei, porque os que são guiados pelo Espírito já foram libertos da lei. E não é vivendo na prática da lei que vocês vencerão os desejos pecaminosos da carne. No verso 26 ele já tinha dito, digo-vos isso, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. Viver pelo Espírito é a forma poderosa de um cristão viver. Qual cristão, qual salvo em Cristo Jesus que não quer viver no poder do Espírito? Um crente poderoso espiritual. Qual cristão que não quer isso, meus queridos? Viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, é o que nos faz cristãos vencedores, é o que nos faz poderosos em Cristo Jesus, nos faz vencer a vontade de viver pela regra, de viver pelo mérito e demérito, a viver pelo cumprimento da lei, que é muito mais fácil, deixar de viver pensando em nós mesmos e vivermos na liberdade em que Cristo nos libertou. Essa é a guerra que nós vivemos todos os dias da nossa vida. O cristão não trava uma luta, uma batalha, uma guerra contra o diabo. A nossa guerra, a nossa luta é contra nós mesmos, é contra a natureza carnal que há em nós, é contra o ex-Sérgio, é contra a velha natureza, o velho homem, é contra essa natureza adâmica que habita em nós, é que nós lutamos e batalhamos todos os dias. Por isso Paulo vai dizer que há uma luta entre a carne e o Espírito de Deus. Aqui não é o nosso espírito, é a luta da nossa carne, da nossa vontade, dos nossos desejos contra a vontade e o desejo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Essa é a guerra, essa é a batalha. O diabo já foi derrotado, já foi vencido na cruz do Calvário. Agora nós precisamos mortificar a nossa natureza carnal. E a lei, diz o apóstolo Paulo, é boa, nos adverte, nos orienta, até nos pune, nos penaliza, mas a lei não tem poder de nos dar força para vencermos a força do pecado. Pelo contrário, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, verso 56, ele diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado. A morte usa o pecado como um aguilhão, como uma vara de ferro. Quem conhece aguilhão? Vara de tocar boi. A morte com o pecado vai nos alfinetando, vai nos cutucando, vai nos machucando, vai nos empurrando para um agir segundo a sua vontade, a vontade da carne, a vontade da morte. Mas a lei é a força do pecado. É a lei que dá força ao pecado. É a lei que dá força ao desejo de fazer aquilo que é proibido. É a lei que nos impulsiona. É quando nós vemos assim escrito, não olhe, não toque, é que nós queremos olhar, é que nós queremos tocar.
Mas o contrário disso, meus queridos, é viver na dependência do Espírito. É viver confiando na ação do Espírito Santo que nos conduz para uma vida de vitória, uma vida de poder e de autoridade. É por isso que Paulo está dizendo que o resultado de querer viver pela lei, a única coisa que produz em nós são as obras da carne, nada mais. As obras da carne estão aí no verso 19, no verso 20 e no verso 21. Que obra é essa, Paulo? Ele diz: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Pode mudar, Fábio. O ódio, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Essas são as obras da carne. Essas são as obras da carne que muito provavelmente o apóstolo Paulo está identificando nas igrejas da região da Galácia. Mas essa não é uma lista conclusiva, não são apenas estas as obras da carne. Paulo vai dizer também aos Coríntios, no capítulo 6, verso 9 e 10, ele diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Tem mais, o apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, verso 5, porque vocês não podem estar certos disso: nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso, nenhum idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Apocalipse 22, 15, Paulo reforça: vão ficar de fora os cães são os pervertidos, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Veja que a lista é bastante extensa, mas ainda não é conclusiva. Coisas dessa natureza são obras da carne, quando nós queremos viver na carne, quando nós queremos viver longe de Cristo, longe de Deus, longe do Espírito. Quando nós estamos longe de Deus, afastados de Deus, tudo que nós produzimos são obras da carne, porque nós somos dominados por essa coisa. E é interessante, meus queridos, nós estamos vendo aqui uma lista de obras que nos deixa assim, perplexos. Mas no meio da imoralidade sexual, do homossexualismo, também tem a calúnia, também tem a mentira, também tem essas práticas que são tão pecado quanto, e nós muitas vezes ignoramos. E se fazemos isso é porque não estamos andando pelo Espírito, nós estamos andando na carne, mas somente no poder do Espírito é que nós podemos vencer esses maus desejos, ou esses desejos pecaminosos, que é a tendência da nossa natureza humana, que é pecar, pecar e pecar e pecar, porque a obra do Espírito de Deus em nós, meus queridos, é produzir a virtude do Espírito. E é óbvio que a virtude do Espírito, ou as virtudes do Espírito, elas são antagônicas aos desejos da carne. É o que Paulo segue dizendo no verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso sim são as obras do Espírito. Isso sim são as virtudes de Cristo e o Espírito de Cristo que é produzir em nós essas obras. É interessante que perceba que Paulo chama isso de fruto, porque fruto é gerado em nós. E como é que o fruto é gerado em nós? É gerado em nós pela nossa relação, pela nossa convivência com o Espírito de Deus. Quando nós temos comunhão com o Espírito, quando nós andamos no Espírito, pelo Espírito, é gerado em nós o fruto do Espírito, com essas virtudes. E não é isso que Deus quer para todo cristão? Não é isso, meus irmãos, que Deus quer para todo crente?
que todo crente seja poderoso no Espírito. Poderoso no Espírito. Mas a geração de crentes entendeu mal, porque pensa que ser poderoso no Espírito é pular, é rodopiar, é falar em línguas, é profetada. Pensa que ser poderoso no Espírito é os dons extraordinários da Bíblia Sagrada. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, não está aí, ele vai falar dos dons extraordinários da igreja. E ele diz o seguinte: olha, busquem os melhores dons, mas eu lhes mostrarei um caminho mais excelente. E aí nós temos o capítulo 13, o caminho mais excelente, o amor. O amor. O que de fato e de verdade torna um crente poderoso não são os dons extraordinários, é o amor. Porque é o amor, o primeiro fruto do Espírito, que gera em nós todos os outros frutos ou as outras virtudes do Espírito, que são as virtudes de Cristo. E é tudo que Deus quer para os seus filhos, para os cristãos. Ele diz em Romanos 8:29, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes ou conformados à imagem do seu Filho, o primogênito entre muitos irmãos. O que Deus quer é tornar de nós verdadeiros cristãos. Cristão é gente que parece com Cristo. Cristão é gente que é imitador de Cristo, é gente que é confundido com Cristo por causa das suas virtudes, por causa do seu caráter. O que Deus quer, meu querido, é nos tornar tão poderosos por meio do Espírito Santo, que por meio do Espírito e da Palavra, nós sejamos parecidos, conformados à imagem do seu Filho. Mas para que isso aconteça é preciso que nós deixemos, é preciso que nós nos entreguemos à ação do Espírito, ao governo do Espírito em nossas vidas. Sem o governo, sem a ação, sem a direção do Espírito Santo, nós jamais venceremos as obras da carne. Nós jamais seremos conformados à imagem de Jesus Cristo, seu único Filho, o varão perfeito. É extraordinário porque o Deus Pai quer nos transformar. Essa é a obra que Ele quer fazer em nós. Por isso Paulo disse lá no verso 16, digo a vocês, andem pelo Espírito, e aí de modo algum vocês satisfarão os desejos da carne. O que Paulo está dando aqui no capítulo 5, meus queridos, é o segredo da vitória do cristão, do crente. O segredo do crente se tornar poderoso, tão poderoso ao ponto dele poder subjugar pelo poder do Espírito os desejos da carne e andar em vitória. Sabe, parar de viver tipo um tobogã, tropeçando e caindo, no alto e no baixo, mas ter uma constância de liberdade, de vitória, de poder e de autoridade no nome de Jesus, para dizer não ao pecado, para resistir ao diabo, até que o diabo fuja e ele possa viver de forma que o nome de Deus seja glorificado na vida dele. Esse é o segredo revelado do apóstolo Paulo. É interessante que a Bíblia Sagrada diz que crer no Filho, crer em Jesus, é viver a experiência única da salvação. Mas isso só é possível também por meio do Espírito, porque é o Espírito que nos conduz ao Filho. É o Espírito que antes de nós nos convertermos a Jesus, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E é Ele que nos conduz ao Filho. E no Filho, então, nós somos livres da culpa do pecado, nós somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz, nós nos tornamos nova criatura, a dívida foi paga, a maldição foi lançada sobre Ele, nós ficamos livres, completamente livres, reconciliados com Deus por meio do Filho. Naquele momento que pelo Espírito nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, o enviado para a salvação da humanidade, naquele momento nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, e aí nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, reino de luz. É o Espírito que nos conduz ao Filho, mas o Filho nos pega de volta e nos entrega de volta para o Espírito, para que pelo Espírito seja formado em nós o caráter do Filho, a imagem do Filho.
E o Espírito então nos ensina, nos molda, nos conforma à imagem do Filho de Deus, para que Ele possa então nos entregar a um processo de santificação, preparando-nos para o dia da glorificação, o dia em que nós seremos glorificados, o dia em que Deus será glorificado de fato e de verdade, plenamente em nós. O Espírito leva para o Filho devolve para o Espírito nos prepara, nos conduz e nos envia em direção a Deus, o Pai. Ele nos faz andar no caminho, o caminho da santidade, o caminho da salvação, o caminho da redenção, o caminho mais excelente, meus queridos, o caminho do amor, porque viver no Espírito é experimentar o poder transformador no nosso caráter, no nosso coração, é experimentar conforto e consolo 24 horas por dia, é experimentar a direção que não nos engana, que não nos leva para o erro, que não nos conduz para a desgraça, não nos conduz para a dor, para o sofrimento, mas pelo contrário, nos conduz para um caminho de vitória, um caminho de vida, vida de verdade, vida plena. O fruto vai sendo gerado em nós, a semelhança de Cristo vai sendo gerada em nós, e esse amor que vai sendo derramado em nós todos os dias pelo Espírito de Deus vai nos ensinando a viver em amor, a amar. Meus queridos, quem vive pelo Espírito anda em amor. Quem vive pelo Espírito vive em amor, anda no caminho mais excelente. E o amor cobre uma multidão de pecados, o amor lança fora todo medo, o amor tira de nós a soberba, o egoísmo, o amor tira de nós o senso de justiça própria, tira de nós as diferenças que nós vemos e nos torna todos iguais diante de Deus. Nós olhamos uns para os outros e nós nos percebemos, nós nos vemos na pessoa do nosso próximo. Amor. O amor que gera uma alegria, porque quem vive pelo Espírito tem a alegria da salvação, sabe que é salvo, não depende das circunstâncias, haja o que houver, tem alegria no seu coração, ele não depende das circunstâncias para esboçar um sorriso e dizer, bom dia, que Deus abençoe sua vida. Porque quem vive no caminho do amor, tem a alegria, tem a paz que excede todo o entendimento. Não se aflige com as circunstâncias, pode o mundo acabar à sua volta, mas ele ainda permanece em paz, porque ele tem a virtude, ele tem o poder do Espírito Santo de sobrepujar toda e qualquer circunstância, dor, sofrimento. Ele pode não saber o que vai acontecer, mas ainda assim, ele está em paz, a paz de Deus e em paz com Deus. Paz que excede todo entendimento, paz que guarda o nosso coração, porque quem vive pelo Espírito, meus queridos, é paciente, é longânimo, sabe esperar o tempo de Deus, sabe esperar o tempo do outro. Ele não atropela as etapas, ele não atropela o caminho, ele vai dando um passo de cada vez, um degrau de cada vez, e ele espera as coisas acontecerem no tempo de Deus, na vontade de Deus. Ele tem paciência para suportar, para tolerar, até mesmo daqueles que têm a capacidade de nos tirar do sério, de nos tirar da paz, da comunhão. Mas esses que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles apenas esperam pacientemente no Senhor. E se estão no caminho do amor, guiados pelo Espírito, é óbvio, andam em amabilidade, sabe tratar com amor, sabe tratar com respeito, sabe tratar educadamente, tem gentileza com o cônjuge, com o filho, com o pai, com a mãe, com o patrão, com o empregado. Ele trata todos de forma amável, porque ele está no caminho do amor e aprendeu com Jesus a amar. Ele aprendeu a responder e a dar razão com paz e paciência da sua fé. Quem anda pelo Espírito é bom, tem bondade. Ele não vê só maldade, ele vê o que há de melhor no outro.
Ele vê o que há de bom na circunstância. Ele não é um tolo, um ingênuo, ele é simplesmente bom. Ele sabe valorizar o que é bom, ele sabe agir com bondade, ele sabe expressar o caráter de Cristo por meio da bondade, da generosidade. É abençoador. É abençoador. E ele consegue fazer o bem sem olhar a quem, simplesmente pelo prazer de ser bom, porque ser bom nos torna parecidos com o Pai, porque o Pai é bom. O Pai faz nascer o sol sobre os justos e os injustos. Ele é bom. Ele tem prazer na bondade porque ele anda pelo Espírito, e andar pelo Espírito nos torna manso e humilde de coração, nos torna gratos, gratos à vida, gratos àqueles que nos fazem bem, gratos àqueles que nos ensinam, seja de uma forma ou de outra. Nós estamos sempre aprendendo com a vida, e quem tem um coração no Senhor, tem um coração manso, humilde, ele recebe a repreensão, porque ele é sábio, porque ele sabe que é quando somos repreendidos, exortados, confortados, é que nós crescemos, é que nós amadurecemos, é que nós corrigimos a nossa rota. Então ele é manso, ele é humilde, ele não é arrogante, ele não é orgulhoso, ele sabe ser repreendido, tanto pelo Senhor, quanto pelas autoridades constituídas, porque é manso, é humilde de coração. Meus queridos, quem vive pelo Espírito tem domínio próprio. Domínio próprio. Eu acho que talvez esse seja um dos grandes erros, dos grandes pecados da nossa geração. Uma geração que não tem poder no Espírito para se controlar. Uma geração que não tem poder, que não tem autocontrole, nem sobre si mesmo. Por isso não tem controle, não tem uma boa administração de nenhuma das suas outras relações. Nem a relação conjugal, nem a relação familiar, nem profissional, nem financeira. Não tem uma boa relação eclesiástica, porque não tem domínio próprio. Porque não tem compromisso, porque não tem honra, porque não tem respeito, porque não tem limites, porque não sabe controlar os seus pensamentos, não sabe controlar as suas ações, não sabe controlar a sua língua. Nós estamos numa geração que não consegue se controlar, que se for confrontada entra em crise, é preciso de mandar para o terapeuta, porque não tem controle, não tem domínio próprio, mas é porque não vive pelo Espírito. Vive pelos sensores da carne. E quando nós vivemos pelo Espírito, nós controlamos todo o nosso ser. A Bíblia diz que nós podemos controlar o nosso espírito se nós estivermos submetidos ao Espírito Santo de Deus. Nós podemos sim dizer não e dizer sim. E nós temos equilíbrio, nós temos habilidade para fazer isso na hora certa, no momento certo, de forma equilibrada, sem viver dizendo não para tudo e sem viver dizendo sim para tudo. Gente que sabe avaliar a situação, ponderar a situação e dirigido, governado pelo Espírito Santo de Deus, viver dentro de um domínio próprio, um domínio espiritual, que na verdade é um controle do Espírito sobre o nosso espírito, sobre a nossa carne, sobre o nosso ser. Meus queridos, isso é que é ser um crente espiritual, um crente maduro, um crente poderoso no Espírito Santo. Esse é o segredo da vitória, andar no caminho mais excelente, andar em amor, andar pelo Espírito, governado pelo Espírito. E quem não quer ser um crente poderoso? Busque os melhores dons. Mas ouça o conselho do apóstolo Paulo. Ande no caminho mais excelente. Ande em amor. Viva em amor. Porque esse é o governo do Espírito Santo nas nossas vidas.
É quando nós vivemos em amor, quando nós andamos em amor, governado pelo Espírito Santo de Deus, meus queridos, é que o reino de Deus é estabelecido, é que o reino de Deus é expandido, é que é nesse momento, é quando isso acontece, é que o Senhor vai acrescentando as almas que hão de ser salvas, é que o reino de Deus vai expandindo, e a igreja vai crescendo em números de salvos, e nós vamos nos tornando crentes poderosos, poderosos no Espírito Santo. Poder sobre os desejos da carne, poder sobre os desejos da carne, porque aqui está a evidência da salvação, é aqui que está a evidência da salvação. Jesus disse que vai haver um dia em que muitos vão chegar diante dele, e ele vai dizer: afastam de mim, porque eu não vos conheço. E eles dirão: mas como assim não nos conhece? Pois nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônios em seu nome, nós curamos em seu nome. E ele vai dizer: aparta de mim, porque eu não conheço vocês. Mas não tinham poder no Espírito? Não, porque viviam em iniquidade, usavam o nome de Jesus, ou era usado por Deus para uma função, mas não tinham o fruto do Espírito, porque não andavam no Espírito, não andavam submissos ao Espírito Santo de Deus, não tinha comunhão, não era um relacionamento íntimo, pessoal, não conheciam de fato e não eram conhecidos por Ele. Meus queridos, Paulo vai dizer na carta dos Gálatas, no capítulo 6, verso 8, porque o que semeia na carne ceifa corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Vida eterna, uma vida na presença do Deus vivo e todo-poderoso, que não tem fim, uma vida de paz, de verdade, de alegria, uma vida que aí de fato vai fazer com que nós olhemos para trás e vai dizer: valeu a pena servir, valeu a pena me entregar, valeu a pena abandonar todos os desejos, os prazeres da carne, valeu a pena me submeter ao Espírito, valeu a pena servir naquela igreja, valeu a pena todos aqueles cultos, todos aqueles louvores, porque eu estava semeando no Espírito, e porque semeei no Espírito, eu colhi a vida eterna. Olha, eu só posso te dizer uma coisa depois dessa palavra: faça uma autoanálise da sua vida, porque religiosos, frequentadores de igreja, idólatras, adúlteros, beberrões, e você pode colocar aí na lista outros adjetivos como esse. A Bíblia está dizendo, e não eu, esses não entrarão no reino de Deus. Não se deixem enganar. O que semeia na carne, da carne colhe corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. E não há jeitinho brasileiro que resolva essa equação. É sim, sim, não, não. Ou andou no Espírito, pelo Espírito, e vai colher a recompensa do Espírito, ou andou na carne, e vai colher a recompensa da carne, a corrupção eterna, a morte eterna, o castigo eterno. Vamos orar? Fique de pé, vamos orar. Eu tenho certeza que Deus quis falar com algumas pessoas aqui nessa noite. Se não falou, não foi porque Ele não quis, foi porque você não quis ouvir, meu irmão e minha irmã. E a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o seu coração.
é tempo de quebrantamento, é tempo de arrependimento, é tempo de autoanálise, é tempo de confissão, é tempo de sair do caminho da carne e andar no caminho do Espírito, no caminho que há salvação, que há alegria, de fato e de verdade. E Deus te trouxe aqui nessa noite para que você, agora, nesse momento, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e faça um concerto com Deus. Não cante o próximo cântico sem antes ter se entregado, de fato e de verdade, ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Se Deus falou ao seu coração, abra o seu coração, abra os seus ouvidos espirituais, ouça Deus falando com você. É noite de salvação, é noite de arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados, confessa e abandone, porque o Senhor está próximo, o Senhor está voltando. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e nós não sabemos nem o dia e nem a hora, e é preciso estar pronto, estar preparado, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Foi Ele quem criou os céus, criou a terra, foi Ele quem nos deu a vida, e Ele tem direito, Ele tem autoridade de nos pedir conta dela. E meus queridos, está chegando o dia em que nós estaremos diante do nosso Deus. Por isso a Bíblia diz: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Renda-se, entregue-se. Deus bendito e eterno, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai, em nome de Jesus, e movidos pelo teu Espírito, Senhor, nós queremos, ó Deus querido, pedir a ação do teu Espírito na vida de todos que estão aqui nessa noite, pedindo ao Senhor, ó Deus, que nos conduza, Pai, no caminho do arrependimento, no caminho da salvação, no caminho, ó Deus, do amor, para que nós possamos amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o Senhor mais do que o pecado, amar o Senhor mais do que a satisfação dos desejos carnais, amar o Senhor, Deus, como o Senhor nos amou, e amarmos o próximo como o Senhor nos amou. Ajuda-nos, ó Deus querido, ajuda-nos, quebranta-nos, ó Deus querido, quebra o nosso coração nessa noite, trabalha em nós, ó Deus querido, e não permita que ninguém saia daqui nessa noite sem fazer um concerto com o Senhor, sem confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sem invocar o seu nome, sem pedir Espírito Santo de Deus, minha vida, me convence do pecado, da justiça e do juízo, porque eu quero a vida eterna, eu quero a salvação em Cristo Jesus. Eu não quero andar por mim mesmo, eu não quero andar na força do meu braço, eu não quero andar no cumprimento da lei, eu não quero ser mais um religioso nessa terra, eu quero ser um salvo, remido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu quero andar em amor, eu quero andar guiado pelo Espírito do Senhor, porque eu quero que o seu nome seja glorificado na minha vida. Quero ser glorificado no dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, opera um milagre da salvação aqui nessa noite, Pai. Faça isso, meu Deus, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Adore o Senhor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Te adoramos, Deus. Espírito Santo, tu és exaltado nesse lugar. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças em mim. Ausente o seu toque
Por tua bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, Jesus. Nossa esperança está em ti. Eis-me aqui Outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Desce ao Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és